Às vezes você vai no estádio, e antigamente tinha muito isso, na torcida. Eu acho que o pessoal que gosta de torcer pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Ferrinho, seja lá quem fosse, ao ir ao estádio, deveria levar aqueles cartazes enormes que a gente via antigamente, só o termo João 3,16. Eu gosto de assinar, às vezes, alguns e-mails que eu envio para amigos descrentes, colocando embaixo esse versículo, João 3,16. Deus ama, é o que esse texto diz. Deus deu, entregou, é o que esse texto diz. Nós podemos crer, é o que o texto diz. E nós podemos ter vida. E não só a vida aqui e agora, mas a vida eterna. Queridos, os 4 evangelhos falam da mensagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Mais do que uma religião, mais do que uma igreja, mais do que um pastor, mais do que qualquer personalidade humana, nós estamos aqui, nós vivemos aqui para pregar a pessoa de Jesus, anunciar e apresentar ao mundo o nosso amigo, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Deve ser uma tarefa difícil quando você conhece alguém tão precioso, que você desenvolve por ele um grande amor. Como é que nós podemos deixar de apresentar essas pessoas aos nossos grandes amigos, até aos nossos inimigos? Nos 4 evangelhos, nós temos o seguinte desenvolvimento. O livro de Mateus foi escrito aos judeus. O livro de Marcos foi escrito primariamente para os romanos. É tanto que o livro é curtinho. O livro fala, ele traz expressões de muita pressa, porque o romano era apressado. Então logo, imediatamente, Jesus vai de um canto para o outro na descrição de Marcos do Evangelho, e você percebe que há movimento, porque exatamente é escrito nesta perspectiva. Lucas escreve aos gregos, ao amigo Teófilo. O que é Teófilos? Teo, Deus, filo, amigo. Amigo de Deus é a palavra. Tem algum Teófilo aqui hoje à noite? Alguém? Teófilo, amigo de Deus. Todo mundo. Amém. Mas tem alguém que tem esse nome mesmo? Não, nenhum Teófilo aqui, né? Tem um lá? Cadê? Fica de pé aí, tem? Acharam? Não tem não. Olha aí, um bom nome para você dar para o seu filho aí. Teófilo, amigo de Deus. Lucas escreve então aos gregos, Teófilo. Mas João não escreve nem aos judeus, nem aos romanos, nem aos gregos especificamente, mas João escreve a todo mundo, de forma pessoal. Ele não tinha nenhum grupo, nenhuma nacionalidade em mente. A sua perspectiva era inclusiva. Todos em todos os lugares. Numa linguagem acessível, simples, fácil, descomplicada. Preste atenção, amado irmão. Se você for apresentar a Bíblia, o Evangelho, Jesus para alguém, comece com o Evangelho de João. Porque foi escrito com esta perspectiva, mais universal, mais abrangente. O Evangelho em João é tão descomplicado, que ele nos dá uma dica de como você pode falar de Jesus. Eu estava recentemente num local, encontrei uma pessoa simples, eu até escrevi o editorial, e ele dizia para mim: pastor, me convidaram para eu pregar, mas eu não sei pregar. Mas quando eu me levantei, eu só fui resumir minha pregação. E minha pregação era Jesus é bom. E me calei. Pronto, era tudo que ele tinha para dizer. O Evangelho de João é tão maravilhoso, tão simples, tão descomplicado, que no capítulo 9 mostra um cego de nascença curado,
que simplesmente ao responder às perguntas do tipo, quem era Jesus? Ele era pecador, só pode ser. Quem era esse cara? O que ele está fazendo aqui? O cego só se limitou a dizer uma coisa: eu era cego e agora vejo. Fala do que Jesus fez na sua vida, só isso. É descomplicado demais. Eu era cego, agora vejo. João 9, 25. Em Mateus, Jesus é apresentado como Messias que viria. Em Marcos, ele é apresentado como servo que veio para servir. Em Lucas, Jesus é o Salvador perfeito, mas em João, ele é o Deus pessoal. Ele é o Jesus pessoal. Veio para dar a sua própria vida. Veio para se entregar por amor a cada um de nós. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha só, olha como é que começa o texto. Porque Deus, olha como é que começa. A história humana não começou com um erro, com uma desgraça, com um pecado, com um tropeço, com adultério, com infelicidade. A história do ser humano não começou assim. A história do ser humano começa com Deus. Ele é o Criador, Ele é o arquiteto, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele criou a mim, Ele criou você, Ele sabe como o nosso corpo tem que funcionar, como as nossas emoções têm que funcionar. Talvez você tenha corrido atrás de Jesus, pensando que a primeira coisa é tratar do seu problema financeiro, pessoal, amoroso, sexual, e você corre atrás de Cristo, para receber dele alguma coisa rápida, para resolver o seu problema. Amado, querido irmão, o mundo secular, os seus livros, seus pregadores, seus preletores, são especialistas em cuidar de problemas. Mas o nosso foco não é este. Porque o nosso problema maior não é a falta de dinheiro, não é o desprezo, não é o desengano, não é o maltrato, não é a droga, não é nada disso. O nosso maior problema é a morte. Nós estamos morrendo. Nós estamos indo para a eternidade. Nós estamos nos dirigindo para a morte dia a dia. E ninguém na raça humana tem solução para a morte. Adiam a morte, mas não resolvem o problema da morte. E o pior disso é que não apenas não solucionam o problema da morte, mas fazem com que a gente viva hoje quase que morrendo dia a dia. E Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Por isso, o texto começa porque Deus, tudo começa com o Criador, aquele que sabe como e por que fomos criados. Ele é capaz de nos levar ao melhor propósito para a vida hoje. Um aparelho quebrado dentro da garantia, você tem que mandar para o fabricante. Um ser humano que não funciona direito, seja você ou alguém que você conheça, tem que ser devolvido ao Criador. Você tem que ligar para Ele para dizer, Deus, socorro, eu não sei como as minhas emoções funcionam direito. Os psicólogos diziam uma coisa, o partido A diz outra coisa, o governo diz uma coisa, aquela pessoa que me amava dizia uma coisa, meu pai dizia outra, minha mãe dizia outra, mas parece que ninguém acerta. Não leva para nenhuma assistência técnica picareta. O texto começa com Deus, porque Deus, lembra-se de Gênesis? Gênesis começa no princípio, criou o quê? Deus, os céus e a terra. Isaías capítulo 45, verso 12, Deus diz assim, eu é que fiz a terra, e nela criei o homem.
As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Tudo nesse universo, a lei da gravidade, a lei da relatividade, a lei da entropia, tudo funciona de acordo com o desígnio de Deus. Nada sai fora. Se você violar uma lei natural imposta por Deus, você se arrebenta. Pula de um edifício sem qualquer paraquedas, salta de um avião, desafia a lei da gravidade, vai machucar e vai doer. Desafia a lei daquele que te criou emocionalmente, espiritualmente são, e você vai ver o quanto vai doer. É o que está acontecendo com a raça humana. Então, meus queridos, vamos começar o versículo dizendo assim, ó, porque Deus, não meu pai, não minha mãe, não o pastor, não fulano, não Beltrano, não meu amante, não meu amado, não meu filho, não meu pai, não meu tio, não meu patrão, não meu empregado, não meu governador, meu político, meu vereador, Deus. Deus. Então admita que Deus, o Criador, exista. Quando você olhar para essa obra, se olhar no espelho e perceber assim, esses dias eu passei uns dias com as minhas netas, e eu fiquei abismado de ver como as nossas crianças estão ficando uma espécie de como é que eu chamaria? Barbiólatra. Porque uma maldita indústria que ganha dinheiro nas costas dos pais, mostrou para as crianças que boneca é uma mulher enorme, com os seios desse tamanho. E toda menina pequenininha quer ser Barbie. E aí compra a sandália da Barbie, a chupeta da Barbie, o vestido da Barbie, o carro da Barbie, tudo é da Barbie. Porque a indústria faz isso. A criança não pode assistir 5 minutos de desenho, porque tem 10 de propaganda para vender a imagem daquilo que elas precisam ser. E eu percebi, conversando com as minhas duas netas, que a imagem da mulher bonita era da Barbie. Eu disse, não. Eu tenho uma lá em casa que não parece nada com a Barbie. E é muito mais bonita. Quero lá saber de Barbie. Então, o grande problema quando você não começa com Deus é porque você se olha no espelho e quer ser qualquer outra coisa. A sociedade diz que você é feia, que você não tem o padrão, que você não tem o corpo certo, que seu cabelo não presta. Quando a moda é esticar, a novela manda esticar, você estica. Quando a moda é enrolar, a novela manda enrolar, você enrola. Quando a moda é trocar de roupa, você bota outra roupa, porque a moda disse. Eu quero ver a moda dizer que a minha calça está ultrapassada. Que meu sapato, que eu tenho há mais de 15, 20 anos, eu não desisto dele. Aliás, aquele lá já foi trocado por outro igual, porque furou a sola. Como é que pode? Por que eu quero modificar aquilo que Deus fez? Sabe quando é que eu quero modificar? Quando eu começo o versículo dizendo, por que o Zezinho? Por que a Mariazinha? Por que a minha namorada? Por que o meu namorado? Por que o meu marido? Por que meu patrão? Por que meu empregado? Você começa com alguém que olha para a tua vida e começa a definir quem você é e o que você faz. O seu valor vai diminuindo. Essas pessoas vão pedindo o teu coração, a tua vida. Você vai se machucando porque elas lhe decepcionam. E você não aprendeu a começar com o Criador, que diz, eu te criei de forma maravilhosa. As deformidades que nós herdamos têm a ver com a genética do ser humano que acabou com a raça humana. Nós estamos cavando a nossa sepultura. Todas as doenças, toda a hereditariedade tem a ver com as porcarias que nós comemos, com as coisas que nós fazemos, com a vida estressada que nós estamos vivendo. Nós estamos optando por isso. Eu não sei se eu estava com perfeito juízo, mas eu ouvi, eu acho, vamos passando rapidamente, domingo passado, uma entrevista do Amir Klink,
parecia que ele estava dizendo assim, o Amir Klink, grande velejador, grande exemplo, um homem que já fez tudo, andou por tudo, teve tudo. Ele disse assim, o dia que eu não tiver nem casa, nem carro, nem bem, nem dinheiro, nem nada, aí é que eu serei verdadeiramente feliz. Sabe o que ele está dizendo? Felicidade não está nas coisas que eu possuo. Felicidade não está naquilo que você tem. Você se mata para querer coisas, trabalha como um condenado para ganhar coisas, e se esquece de olhar para os olhos, de perceber a natureza, de olhar passarinho. Esses dias eu estava filmando 10 formiguinhas levando um negócio de sucrilhos. Eu disse, não é possível isso aqui. Eu parei, fui lá e filmei. Aí tinha uns maiorzinhos que vinham e tal, indicavam o caminho, eles andaram um pouco, depois subiram na parede. Eu pensei, tá aí um grupo pequeno. E depois eu fui num mato ali, cheguei ali naquele mato, estava lá um ninhozinho de uma andorinha, 2 filhotinhos. Fotografei e olhei para aquilo e disse, Senhor, Tu és maravilhoso. Você tem tempo para isso? Não é questão de tempo, é questão de prioridade, é questão de você perceber que ficar dentro de casa, na frente da tela de uma televisão, na frente do computador, você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Deus amou. Olha aí o seu amor. Todos nós somos carentes de amor. Pensa num povo carente. Tudo que eu faço é para ser amado por alguém, é para que alguém goste de mim. Por isso que as meninas querem ser Barbie, agora os meninos querem ser, sei lá, o Ben ou Mike Tyson. Mike Tyson não, esse cara é Edson Silva, como é? Estou confundindo todos os personagens. Imaginem aí um. Anderson Silva, do UFC, não é não? O cara bate em todo mundo, gente fina, poderoso, grande, dá em todo mundo. Todo mundo quer ser alguém. Você quer fazer coisas para que as pessoas se agradem de você, porque você é um poço de carência de amor. Todos nós somos. Fazemos coisas para agradar as pessoas todo o tempo. Você se doa, se dá, se entrega, se vende, porque você quer agradar alguém. Aquela menina que talvez não recebeu o amor do pai, se entrega. Eu estava agora saindo do meu edifício, eu moro no 17º andar. Quando eu entrei no elevador, segurei um pedaço para minha mulher entrar, já veio um vigia do prédio com um casalzinho de jovens que estavam na cobertura. E a câmera flagrou a subida. O que é que estava fazendo lá? Cada dia é um menino diferente. A gente olha e a misericórdia diz assim, meu Deus, a carência dessa menina se entrega por nada. Por nada. Porque a pessoa quer ser amada. Mas sabe qual é a novidade? Todos nós temos carência de amor. Mas nem todos têm acesso ou preferem o amor real, maior, incondicional de Deus. É como água. A escassez de água pura mata anualmente 1,8 milhões de crianças com menos de 5 anos. A água poluída do nosso planeta está matando quase 2 milhões de crianças todo ano. Dá para imaginar? Porque estão bebendo água rota, água doente. É uma conclusão do relatório da ONU de 2010. Eles bebem água, mas não há água capaz de preservar a vida. As meninas, os homens, vocês experimentam amores, mas são amores que não preenchem, não ocupam os espaços, não conseguem prover. O amor de Deus é único. Enquanto todas as outras formas de amor são precárias, podem servir para alguma coisa, pode saciar temporariamente a sede, mas se dependermos delas, vamos morrer
pouco a pouco, como essa cidade está morrendo, pouco a pouco, porque os seus jovens dependem disso. Está aí as boates, está aí os buracos, está aí as noites, está aí a bebida, estão aí os carros, os pegas, estão aí os traficantes, está todo mundo aí, as festas, as baladas, os lugares onde os crentes até gostam de ir também para provar um pouco da água que não presta. Porque o amigo bebe, o outro amigo bebe. A Bíblia fala de um amor erótico, que nós conhecemos muito bem. Aliás, esse é um amor que mais prevalece numa cidade como Fortaleza. Não tem um programa, não tem um humor mais que não erotize a pessoa humana. Existe o amor filéu, que é o amor amigo, o amor aceitável. É o amor, o cara que gosta de se distrair. O amor, o amigo, o irmão, a pessoa, pronto. Mas amados, Deus amou, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que nunca falha, é o amor que nós precisamos, é o amor que deveria encher o nosso copo, o amor que deveria encher o nosso coração, o amor que deveria saciar a nossa sede todo dia de manhã. Você olhar para a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, esta é minha filha amada. E você sair com dignidade, peito aberto, cabeça erguida, dizendo: eu não preciso do amor bandido de ninguém, eu não preciso do amor interesseiro de ninguém. Eu gosto de ter amigos, eu posso ter pessoas, eu posso ter um relacionamento, mas o Senhor está acima disso, porque é só Ele que me supre inteiramente. Deus amou, aleluia. Aceita isso, crente em Cristo Jesus. Porque se você for abrir a Bíblia para falar da palavra de Deus com esse poço de carência, a pessoa vai olhar e dizer: que é isso aí que você está me oferecendo? Que bebida é essa que não serve para você? Que água é essa que você não bebe? Beba e fale dela. Deus amou. Ninguém mais do que o Criador do universo é a própria essência do amor. A água limpa, pura, diferente das águas barrentas e podres, do amor erótico, interesseiro e egoísta. Você reconhece que tem dependido e oferecido esse tipo de amor por aí? Livre-se dele em nome de Jesus. Hoje, aceite o amor de Deus. Mas o texto diz: Deus amou o mundo. Que coisa linda. Só para ilustrar, dá uma olhada em João 1,10 comigo. Vocês entenderem, essa palavra mundo é o termo grego ton cosmos, ou to cosmos, ou ro cosmos, o cosmos. Estou dizendo isso para você compreender, entender mais a profundidade dessa palavra. Deus amou o cosmos. Mas olha, para exemplificar João 1,10, como num texto bíblico, uma palavra pode ter valor semântico diferente, certo? Para não ter essa coisa ignorante que o indivíduo pega um versículo na Bíblia aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, pronto. Então precisa perseverar para ser salvo, senão, se não perseverar, não é salvo. Conversa, porque semanticamente falando, a palavra salvo pode significar curado, pode significar livrado de uma tribulação, de uma luta, de um problema, como pode significar livrado da ira de Deus para a salvação eterna. Então não usa o texto fora do contexto. Isso é que dá quando o indivíduo entra no emocionalismo do Evangelho e se esquece de estudar a palavra, de ler o que está escrito lá. Bom português. Então está lá, volta o texto, vamos comigo para vocês entenderem a diferença semântica da mesma palavra no mesmo versículo, João 1,10. O verbo, que é Jesus, estava onde? No mundo. No mundo, terra. Aí diz: o mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O universo. Tudo que foi criado. Aí diz o texto: mas o mundo, humanidade, não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Então, Deus amou o mundo, significa que Deus amou o universo, a terra que Ele criou, mas acima de tudo, pessoas. Deus ama suas criaturas. Você quer o maior exemplo?
O pai que vê o seu bebezinho numa condição normal, nascendo, a mãe que vê a criança saindo do ventre, é um amor que não dá para explicar. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão aí. Vocês conhecem esse amor, não conhecem? O amor de Deus é muito mais profundo. Os pais, quantos pais aqui que têm filhos, tiveram filhos e amam seus filhos de verdade? Sabe o que é isso? O amor de ver aquela criaturinha, perceber que aquela criatura é um pouco de você, tem um pedaço de você ali, tem seu sangue, tem um pouco da sua genética ali, você ama aquela criança. Deus, quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para os seres humanos ao nosso redor, Ele ama com muito maior intensidade. Deus ama o mundo. Deus é a maior fonte de amor para a humanidade. Desde que a criou, incluindo cada pequenino ser humano, Ele conhece o meu e o seu coração, sabe das nossas necessidades e prontamente pode nos atender naquilo que é bom para nós. Quando você convive com um bebezinho por um tempo, ele soluça, você já sabe o que é. Ele faz um grunhido, a mãe já sabe o que é. Tá na hora disso aqui, tá na hora de não sei o quê. Tá no seu, parece que tem um radar. Deus é assim comigo, Deus é assim com você. Deus é a maior fonte de amor. Deus amou o mundo. Agora, meus irmãos em Cristo Jesus, membros dessa comunidade, preste atenção. Todo bandido, o NEM, sabe o NEM? Todo bandido, todo indivíduo que você cruza na sua vida, todo vizinho chato, todo parente carniça, tem não? Eu sei que tem. Não pode chamar parente de carniça, pastor. Eu estou dizendo. Todo parente carniça. Tem? Se não tem, não tem problema. Depois você pergunta se eu tenho algum, tá? Não vou dizer, senão ele pode estar me assistindo ali. Deus ama cada um deles, entende? O bandido, o cara que te assaltou, Deus ama cada um deles. Sabe por que ele te assaltou? Sabe por que ele sobe no morro? Sabe por que ele usa uma arma? Sabe por que ele vive da droga? Sabe por quê? Porque ele tem no coração dele um buraco de amor muito grande. E quando uma criança desprezada pelos bandidos da nossa sociedade, lá de gravata, os caras que ficam lá em Brasília manipulando as coisas, brincando de mentir e desmentir. Quando esses bandidos de gravata lá em Brasília, ficam explorando o povo, deixando de dar ao povo o que o povo precisa, um adolescentezinho pequenininho, que o pai está desempregado, desprezado, a família arrebentada, ele não tem escola, ele não tem para onde ir, sabe o que ele faz? Ele encontra um traficante, e o traficante diz para aquele menino insignificante, pequenininho, diz para ele, você pode ser um gigante, quer ver? Você vai pegar aqueles almofadinhas lá da Aldeota, lá do Beach Park, e você vai botar eles de joelho, quer ver? O moleque diz assim, pai, é mesmo? Vem cá, cara, você pode ter grana, quer grana? Tenho grana para você. O garoto se sente amado, ele pega uma arma na mão, ele sai na esquina, ele vai lá, põe na tua cabeça, você dá tudo para ele, se ajoelha, ele te chama de tudo quanto é nome, lá dentro não é isso que ele quer fazer. Isso não justifica nenhuma bandidagem, mas eu quero dizer para vocês que a nossa sociedade injusta, ela explode em algum lugar. O que a gente planta, a gente colhe. É por isso que você vai numa prisão, você vai numa casa de recuperação, você vai num lugar, pega um menino desse, pega uma jovem, pega uma menina dessa, ama com o amor de Deus. Quando eles conhecem o amor de Jesus, eles abandonam as armas, abandonam o crack, abandonam tudo e vão viver de forma digna para a glória de Deus. E vão amar o de colarinho branco e vão amar o favelado, de igual modo, porque esses homens estão montados no poder, estão montados na insígnia, estão montados no direito que tem de passar uma assinatura e
lançar verba para onde querem, com ONGs, organização não governamental, não era para ter jatinho. Organização não governamental não era para ter nego rico. Era para ter os seus administradores vivendo de forma digna, mas repassando tudo aquilo que recebem e não fazendo o que estão fazendo aqui no nosso Brasil. Meus amados, Deus amou estes também. A gente queria botar tudo na cadeia, mas Deus também ama estes. Está entendendo? Deus amou um mundo. Por isso você tem que sair por aí com essa sensação clara do amor de Deus na sua vida. Deus amou o mundo, tanto, de tal maneira, com tal intensidade. Olha, queridos, que Ele finalmente deu o seu próprio Filho. A prova de amor, o amor de Deus não é blá blá blá. O cara diz para a garota assim: você me ama, então tira a roupa. Você não me ama? Vem comigo. Você diz que me ama. Então vai. Você me ama, vem. Safado. O que você quer, na verdade, é explorar a outra pessoa. Você quer que ela prove o amor para te servir. Esse amor é doente, eu sei o que é isso, eu já experimentei isso na minha vida. Eu tenho esse mesmo sentimento como ser humano, até que Jesus entrou e me mostrou algo maior. Eu tenho que estar pisando nesse sentimento humano, maligno, diabólico, todo o tempo. E pior são aqueles que se entregam, porque não experimentam o amor de Deus no dia a dia. Não pausam para ouvir a voz de Deus e se entregam. Deus amou tanto que Ele deu o seu próprio Filho. Os homens, os amantes, os amigos, geralmente amam quando há algum tipo de interesse. O tipo de amor mais altruísta talvez seja o de mãe, mas Deus prova o seu amor pelo fato dele ter dado, entregado o seu próprio Filho para morrer. Na Ilíada, capítulo 21, diz aquele texto que, aliás, na Ilíada, nesse texto diz que o deus Juno diz a Vulcão: querido filho, pare, não é bom que um Deus sofra em favor dos homens. O nosso Deus não é assim. Deus nos fez perfeitos, nós decidimos desobedecê-lo, a raça humana decidiu virar as costas para Deus, nos tornamos inimigos dele. Mesmo assim Ele nos amou tanto, que para ter-nos de volta, Ele foi capaz de entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Deus, Criador, pleno de amor, mas também justo juiz, teria que punir os desmandos da sociedade. Poluição, tráfico, mortes banais, alimentos contaminados, verbas desviadas, corrupção aplaudida, justiça injusta, exploração de crianças, desvio de conduta moral e sexual. A pergunta: vocês acham que isso tudo vai ficar impune? Essa é uma outra coisa que nós precisamos compreender nesse texto. Por que Deus teve que dar o seu Filho? O texto diz o seu único filho. A palavra ali quer dizer o único da espécie. Era Deus se fazendo gente. Era Deus saindo da sua glória e descendo na terra, assumindo forma humana. Nasceu da virgem, sim. Foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma mulher de Deus, um modelo de mulher. Mas jamais uma santa diferente de você, diferente de mim, diferente de nós. Jamais alguém que morreu por nós, jamais alguém que pode interceder por nós, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não, se você é católico, está me ouvindo aqui, ninguém despreza Maria não. A gente olha para Maria como a Bíblia olha. Só não podemos é sair por aí fazendo estatueta de tudo quanto é aparição que nunca existiu, que nunca aconteceu. Quem se lembra do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis e muitos outros que foram vivos, que moraram em Aparecida, que estiveram lá na sacristia de Aparecida, sabe que esses padres não acreditam naquilo que eles pregam. Eles não acreditam nisso.
Eles o fazem por uma questão de folclore. Fazem porque o povo, se souber a verdade, a igreja cai. Então tem que manter. Cada dia tem uma senhora diferente. Cada dia aparece um canto diferente. Cada lugar é uma embaixada. Cada lugar é uma estátua enorme. E nós estamos vendo na nossa cidade condomínios e mais condomínios com estátuas erigidas de uma mulher que foi uma mulher santa, que jamais queria estar naquele lugar que vocês estão colocando. Povo católico, que eu fui durante muito tempo. Levantem o nome de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós herdamos pecaminosidade dos nossos pais. Todos nós estamos aqui como num tribunal. E Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Esses dias nós entramos no presídio. Por que você acha que tem aquele presídio lá? Porque você quer que os bandidos sejam o quê? Punidos. Que não haja nesse país impunidade. É ou não é? Você quer o que é justo. O cara mata, tem que pagar. Agora você, ser humano, faz, acontece, erra. O juiz não pega, a lei não pega, o policial não pega, o pai não pega, ninguém pega, mas você acha que Deus não pega? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só tem um jeito de você continuar fazendo o errado e achar que ninguém pega. É na sua cabeça você botar lá um chip dizendo assim: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Você está fazendo igual a minha netinha, o meu neto, que está brincando de se esconder. Sabe como é que ele brinca de se esconder? Esconde. A minha neta: vai me procurar, vovô? Vai, continua então. Continua errando. Continua pecando nas madrugadas. Continua fazendo. O guarda não pegou, a mãe não pegou, a polícia não pegou, ninguém pegou. Mas Deus está contabilizando tudo. E o fato é que existe condenação eterna para aqueles que andam fora das leis divinas. Muitos não conhecem. Quando eu cheguei em Fortaleza aqui, fui fazer um passeio no centro, entrei em todas as contramãos possíveis. E quando eu me via lá, eu estava atrás de um ônibus, não me lembro nem qual era a rua, atrás do ônibus. Pá, aí, quando eu lá no meio, eu disse: rapaz, só tem ônibus aqui. E eu com um carro atrás do ônibus, um Fiat 147. O guarda me chama e disse: meu senhor, o senhor está numa via exclusiva de ônibus. Eu disse: rapaz, ali estava cheio de carro, agora está cheio de ônibus. Eu não vi o sinal. Eu não vi a placa. Sabe o que ele me disse? O fato de o senhor não ter visto a placa não lhe torna inocente. O fato de você não conhecer a palavra de Deus e a lei de Deus não te faz uma pessoa inocente. Entendeu? Deus está contabilizando tudo. Sabe o que acontece? Por hereditariedade ou pelos seus próprios pecados, desde pequenininho, nós estamos todos condenados. Por isso não tem salvação no homem, na pessoa. Olha lá dentro, força de vontade, paga promessa, reza o Pai Nosso, não adianta. Por isso Deus, o santo juiz, sentado no seu tribunal e dizendo: vocês todos estão condenados, Ele mesmo providencia uma das pessoas da Trindade, o seu próprio Filho. Esse seu Filho entra na raça humana, se faz gente como a gente, anda aqui na terra, sem ter cometido pecado, porque Ele nasceu da virgem, não teve hereditariedade pecaminosa, e porque Ele não cometeu pecado, não se achou pecado nele, nem no último momento da sua morte. Esse Filho era o único que não merecia morrer entre a raça humana toda. Sabe o que Ele fez? Voluntariamente Ele olha para o Pai e se entrega como um sacrifício para pagar os pecados de todos nós. O Pai aceita o sacrifício, permite que Ele vá até a cruz. Naquela hora que Ele está sendo crucificado, Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Ele disse isso? Porque naquela hora o Pai
amoroso, teve que virar as costas e punir o Filho por amor a cada um de nós, amor à sua raça humana, amor ao projeto dele. Jesus morreu no nosso lugar. Esta é a mensagem. Por isso que aquele monge pôde dizer: é isso aqui, vocês estão vendo? É Cristo na cruz do Calvário, morrendo por alguém que era inimigo, que era bandido, que era errado, que era mentiroso, que era depravado em todos os aspectos. Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele, o acesso é para todos. A morte não é eficaz para todos, porque a condição é crer. Para que todo aquele que nele, o quê? Crê. O acesso é a fé, é crer. Fé não é mentalizar e agora vai dar certo. É como essas coisas de autoajuda, né? Se você quiser ganhar R$1 milhão, mentalize. Se não der certo, joga no Totolec. Mentalize. Que mentalize? Você não é Deus para mentalizar nada. Você é um ser humano. Faz o que Deus quer e o Senhor vai ali abençoar. Mas você não é Deus. Deus entregou o seu Filho único. O amor de Deus entrega o seu Filho. Ninguém tem maior amor do que esse. Jesus morreu por todos, Ele provou a morte por cada ser humano, Hebreus 2:9. Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5:15. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, 1 João 2:2. Se alguém pecar, temos um advogado agora junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, Ele foi propício, o Pai aceitou o sacrifício do inocente Senhor, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Muitos já ouviram, muitos ainda ouvirão. Diga às pessoas ao seu redor: você faz parte, você está dentro, você está sendo chamado, você é alvo do amor de Deus. Por isso, meu irmão, não discrimine ninguém, não isole ninguém, não exclua ninguém. O amor de Deus foi demonstrado para o mundo. Em nome de Jesus, não pregue só para os seus amigos, seus parentes, pessoas que parecem com você, pessoas que são iguais. Pregue a todos, para que todo que nele crê. A distinção é feita pelo próprio ser humano. O que ouve, tem aquele que ouve e não entende. Tem aquele que entende, mas não aceita. Tem aquele que aceita, mas não se entrega ao senhorio de Jesus. Agora, deixa-me fazer uma distinção nesse texto aqui. O que é crer? O que é ter fé? É o Gilberto Gil que dizia: anda com fé eu vou, com fé não, andar com fé eu vou, com fé não costuma falhar. Fé você exerce toda hora, até a hora que você sentou nessas cadeiras aí. Fé, que não ia quebrar. E você sentou. Sentou? Hoje não quebrou nenhum, às vezes quebra. Fé foi o dia que você se entregou nos braços de alguém. Fé foi aquele dia que você achou que o indivíduo ia pagar, você emprestou e o cara falhou. Fé foi o dia que você pisou no freio e o freio... Fé foi a hora que você pensou que tinha alguma coisa lá naquele fosso do elevador e não tinha nada. E você, O problema não é a fé. O problema é aonde e em quem você deposita a fé. Percebe? O cara passa um trote, ele está do outro lado da internet, ele está lá no MSN, lá, ele está lá dizendo: eu sou fulano, eu sou Betânia, meu avatar não sei o quê, eu gosto de você, você é legal, vamos marcar um encontro, onde vai ser? Lá naquele canto, que horas? Vamos lá. A menina vai lá, chega lá, o bandido pega, estupra e mata. Ela teve fé, que era um galã que estava do outro lado dizendo para ela: você é linda, você é a Barbie.
Essa menina não ouviu o amor dos pais, essa menina não ouviu o amor do pai presente, essa menina não ouviu o amor da mãe, essa menina não ouviu o amor dos amigos bons, essa menina não ouviu o amor de Deus acima de tudo. Ela se entregou, ela embarcou numa onda qualquer. Foi sozinha, se entregou. Teve fé que aquilo era verdade, mas acabou se enrolando. As eleições estão chegando. Nós vamos exercer fé de novo. Olha lá, põe lá o voto. Todo o tempo. Qual é o resultado? Tem gente que põe fé no Ceará. Ai, ai, ai. Ó, Tiago diz o seguinte: você crê que há um Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem, mas não muda nada. A fé não é só acreditar que Deus existe, mas significa entregar-se a Ele de verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio pelo qual nós olhamos para Jesus e depositamos a nossa vida totalmente nele. Efésios 2, 8 a 10 diz: porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se... Eu fiz mais, eu paguei mais, eu ajudei mais menores, carentes, esses camaradas aqui roubam do fisco à vontade, depois vão lá ajudar os irmãozinhos no final do ano, levar a cesta básica. Sai para lá, rapaz. Cesta básica, para limpar a consciência. Não é isso que as crianças precisam. Precisa de justiça de verdade, de amor que ama para valer. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é pela fé, é pela fé. E qual é o marco da conversão? Confessa com a tua boca, levanta a tua mão, diga: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga para alguém, leva a pessoa. Romanos 10, 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Você crê em Jesus, mas crê naquilo que Ele fez. Amados, muitas religiões põem Jesus no cardápio. Tem José, tem João, tem Maria, tem não sei o quê, e tem mais Jesus. Só que eles creem que Jesus existe, como os muçulmanos creem. O islamismo crê que Jesus existiu. Só que eles não acreditam no que Jesus é, no que Jesus fez. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é poderoso para nos dar a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra eternamente. Bilhões vão ouvir. Aí Jesus vai dizer: então lhes direi naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus 7, 23, porque não é coerente com o novo nascimento. Perecer não significa o cessar da vida, não. Não é como a Ellen White prega, que agora o indivíduo vai ficar lá dormindo, o sono da vida. Negativo. Sabe qual é a melhor definição de inferno? É o indivíduo passar o resto da vida clamando pelo amor e a misericórdia de Deus e não ter nada para preencher, nem o baseado, nem o crack, nem a música, nem o sexo, nada. Sabe o que é isso? Os meninos da casa de recuperação aqui sabem o que é fissura. Estou na fissura. É porque eu fumei e agora estou na abstinência. O doutor Drauzio Varela está dizendo aí que o camarada, na primeira semana que ele para de fumar, que ele está saindo por aí até em Fortaleza para os caras pararem de fumar, não é não? Mas essa primeira semana é a pior de todas. Por quê? Você sente falta da nicotina. Sabe o que vai ser o inferno? É o indivíduo querer aquilo que é mais precioso e não poder, passar o resto da vida numa fissura louca, que dá vontade de se acabar e não tem como. É eterno, é eterno, é eterno, é eterno, é eterno. Seus amantes não vão estar lá, a bebida não vai estar lá, a pornografia não vai estar lá, a droga não vai estar lá, o dinheiro não vai estar lá, a casa não vai estar lá, o carro não vai estar lá, os títulos não vão estar mais lá, o assédio não vai estar mais lá.
Nada mais, nada mais. Só um buraco vazio pela ausência da comunhão e do amor e da perfeição de Deus na vida daquelas pessoas. Isso é o inferno. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O inferno vai ser como um desesperado bebê sem alimento, um drogado sem a droga, um viciado sem o vício. A crise de abstinência daquilo que não presta é terrível, mas a abstinência daquilo que é absolutamente bom e satisfatório é muito pior. Quão grande pecado é o pecado dos que não creem. Deus enviou um para nos salvar, aquele que era mais querido. Quão grande miséria é a dos incrédulos, aqueles que já estão condenados. A ira de Deus agora se manifesta em cima deles, seus próprios corações vão condená-los. Há também uma condenação fundamentada numa culpa anterior. Eles estão abertos agora à lei, e debaixo da lei ninguém resiste, porque todos são pecadores, e todos são dignos de morte. A incredulidade é o mesmo que pecar contra o remédio. Presta atenção, meus queridos. O incrédulo é aquele que peca contra o remédio. Por isso que lá no Novo Testamento diziam que o indivíduo pecava contra o Espírito Santo, não tinha perdão, porque ele está pecando contra o remédio. O cara está doente, você apresenta o remédio, ele diz que o remédio é do diabo. Como é que tem salvação para um negócio desse? Essa é a incredulidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloca o texto lá para nós de novo. Irmãos, eu acho que eu passaria aqui anos a fio falando sobre cada um dos termos desse versículo. Porque Deus, comigo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa com quem? João 3,16. Tudo começa com Deus. Não começa com o seu problema. Não começa com o que está acontecendo na sua vida. Não começa com a circunstância. Começa com Deus. Vai lá no começo. Ele vai te dizer como você foi criado. Para que você foi criado. Deus amou. Hoje à noite talvez seja um dia de você abrir o seu coração aí e arrancar todo tipo de amor frustrante da sua vida. Todo sonho de Barbie. Todo sonho de Ken. Todo sonho. Arranca tudo. E vamos depender apenas do amor de Deus, de fato e de verdade. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós só não amamos porque nós não entendemos o amor de Deus, nem aceitamos o amor de Deus. Quando você entender o amor de Deus, você vai cuidar de você mesmo. Não porque o médico mandou, não porque é a moda, não porque agora tem que comer isso, comer aquilo, nada disso. Você vai cuidar do templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo é amado por Deus. Se Deus ama essa carcaça aqui, está ficando velha, está doendo aqui, está doendo acolá, mas eu tenho que cuidar também, Senhor. Sabe por quê? O Senhor disse que me ama. Então eu não vou botar porcaria nem na minha boca, nem nos meus olhos, nem nos meus ouvidos. Tem que selecionar. Só vai entrar aqui aquilo que glorifica o nome do meu Criador. Tu és Deus, Senhor. Faz isso, cara. Entende o amor de Deus? E diga isso para as pessoas. Quando você passar na rua, vira um indigente, abraça ele e olha para ele como Deus olharia para o seu bebezinho. Esse cara é um bebê de Deus, que pode ser restaurado ao início, porque Deus o amou de tal maneira, e agora você vai dizer, que Ele deu Jesus, o seu próprio Filho, para morrer, para que todo que nele crê. Como crerão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Vão. Vamos pregar, gente. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos multiplicar a nossa casa. Hein? Nossa casa. Vamos colocar nossos bens, o que nós tivermos para o avanço do reino de Deus. Vamos. E Deus vai nos dar coisas gloriosas e abençoadas. Vamos pregar o Evangelho de Jesus. Fala de Cristo. Fala de Cristo.
Vamos orar. Senhor, que preciosidade é a tua palavra. Que poder há nesta palavra. Senhor, eu estou certo, muito certo e bem certo, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que o teu povo jamais se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é mais poderoso do que qualquer religião, qualquer livro, qualquer tipo de autoajuda, qualquer tipo de psicologia humana, qualquer tipo de remédio. Tu és o Senhor, Salvador, curador, protetor, amigo, abrigo. Senhor, vem nos curar de forma integral e íntegra, Senhor. Cura o teu povo, cura a tua igreja, para que a gente não viva, Senhor, a mesquinhez de estarmos pregando o tempo todo para pessoas que já te conhecem, nos satisfazendo, Senhor, simplesmente em termos um nosso clube, talvez fazendo uma tenda no Monte da Transfiguração. Jesus disse, não, desce. Senhor, eu quero te louvar por esta igreja, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo teu amor que tem transbordado. E hoje eu peço que o Senhor cure o teu povo de uma forma especial, trocando o amor fútil das coisas e dos homens e das pessoas, pelo teu infinito, incondicional amor. Deus me amou de tal maneira, aleluia. Deus nos ama de tal maneira, aleluia, que deu o seu próprio Filho. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de aberto e publicamente dizer, eu quero crer nesse Senhor Jesus hoje, fica de pé onde você está aí, ou levanta a tua mão. Tem alguém no nosso auditório para dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém? Deus abençoe lá. Mais alguém? Hoje à noite, festa na presença de Deus. Tem mais alguém para dizer, hoje é meu dia, eu entendi o Evangelho, quero entregar minha vida a Jesus, aceitá-lo, crer nele como meu Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Talvez aí, lá no presídio militar, lá em casa onde você está, leve esse amor de Jesus e aceita, em nome de Jesus. Quantos gostariam de hoje à noite, de verdade, trocar o amor que está lhe levando para o buraco, trocar o amor que está tomando conta da tua vida e do teu coração, pela incondicional, ou pelo incondicional amor de Deus? Quantos hoje à noite gostariam de fazer isso? Tem algo aí? Fica de pé, você é crente em Jesus, pode ficar em pé, você não está fazendo voto para salvação não, mas você está entendendo que tem algo na tua vida que está assumindo o lugar de Deus, que você vai se olhar no espelho de outro jeito, que você vai viver para a glória dEle, para agradar o amado da sua alma, aquele que de verdade nos ama incondicionalmente. Hoje você deixa aqui, nesse lugar e nesse altar, algo ou alguém que tem tomado conta da tua vida e do teu coração, em nome de Jesus. Faz isso hoje à noite, ficando de pé diante do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai amado, que o teu amor preencha os espaços daquilo que agora está sendo colocado no teu altar para ser queimado em nome de Jesus, para ser retirado em nome de Jesus, para ser afastado em nome de Jesus, para ser apagado em nome de Jesus. Senhor, faz isso na vida do teu povo, trazendo cura, para que eles possam também ser instrumentos de cura na vida de outros. Muito obrigado, Senhor, por esta noite preciosa, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.